Sermão entregue na manhã de sábado, dia 24 de fevereiro de 1856, por Charles Haddon Spurgeon, na capela de New Park Street. Tem alguns nomes mesmos em Sardes, que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, pois eles são dignos. Apocalipse capítulo 3, versículo 4. Meu predecessor, erudito e eminentemente piedoso, Dr. Gill, é de opinião que as diferentes igrejas mencionadas no livro de Apocalipse são tipos de estados diferentes pelas quais a Igreja de Deus passará até chegar ao estado de Filadélfia, o estado de amor, no qual Jesus Cristo reinará em seu meio, e depois, como ele pensa, a igreja passará para o estado de Laodiceia, em que a condição será quando de repente o Filho do Homem vier para julgar o mundo na justiça e o povo na equidade. Não concordo com ele em todas as suas suposições com relação a essas 7 igrejas, como uma seguindo a outra, em 7 períodos de tempo. Mas eu acho que ele estava certo quando declarou que a igreja de Sardes era um emblema muito adequado da igreja em seus dias, como também nestes. O bom e velho doutor diz: quando encontraremos algum período em que a igreja era mais parecida com o estado de Sardes, descrito aqui do que agora, e ela aponta os diferentes detalhes em que a igreja de seus dias, e tenho certeza de que é ainda mais verdadeiro para a igreja dos dias atuais, era exatamente como a igreja em Sardes. Usaria a igreja em Sardes como uma figura do que considero ser a triste condição da cristandade no momento atual. Meu primeiro ponto será a contaminação geral. Havia apenas alguns nomes em Sardes que não contaminaram suas vestes. Em segundo lugar, preservação especial. Havia alguns que não haviam contaminado suas vestes. E em terceiro lugar, uma recompensa peculiar. E eles andarão comigo de branco, pois eles são dignos. Primeiro, a primeira coisa geral. O santo apóstolo João disse sobre a igreja em Sardes: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tem nome de que vive e está morto. Seja vigilante e confirme as coisas que permanecem, que estão prestes a morrer. Porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, de como tem recebido e ouvido, guarda-te e arrepende-te. Se, pois, não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Tu tens alguns nomes em Sardes que não contaminaram suas vestes. A primeira acusação da corrupção geral que ele traz contra a igreja em Sardes foi que eles tinham uma vasta profissão aberta e pouca religião sincera. Conheça as tuas obras, que tens nomes de que vive e está morto. Esse é o pecado gritante da era atual. Não estou inclinado a ser mórbido em meu temperamento, ou a ter uma visão melancólica da igreja de Deus. Desejo sempre exibir uma liberdade de espírito e falar o melhor que puder sobre a igreja em geral. Mas Deus proíba que qualquer ministro se esquive de declarar o que ele acredita ser a verdade. Subindo e descendo esta terra, sou obrigado a chegar a esta conclusão: que em todas as igrejas existem multidões que têm um nome para viver e estão mortas. A religião virou moda. O lojista dificilmente poderia ter sucesso em um negócio respeitável se não estivesse unido a uma igreja. É considerado respeitável e honroso frequentar um local de culto e, portanto, os homens se tornam religiosos em cardumes. Especialmente agora que o próprio parlamento de alguma forma saciona a religião. Podemos esperar que a hipocrisia abundará cada vez mais, e a formalidade em todos os lugares tomará o lugar da verdadeira religião. Você dificilmente pode encontrar um homem que não se diz cristão, e ainda assim, é igualmente difícil encontrar alguém que está na medula de seus ossos, completamente santificado para a boa obra do reino dos céus. Nós nos reunimos com professores, às centenas, mas devemos esperar ainda nos encontrarmos como possuidores por unidades. A nação inteira parece ter sido cristianizada em uma hora, mas isso é real? Isso é sincero? Não tememos. Como é que os professores podem viver com os outros homens? Como é que há tão pouca distinção entre a igreja e o mundo? Ou, o que se houve alguma diferença, você está frequentemente mais seguro em lidar com um homem ímpio do que com alguém que é professamente justo? Como é que os homens que fazem altas profissões podem viver em conformidade mundana, entregar-se aos mesmos prazeres, viver no mesmo estilo, agir pelos mesmos motivos, agir da mesma maneira do que as outras pessoas? Não são estes os dias em que os filhos de Deus fizeram afinidade com os filhos dos homens,
E não podemos temer que algo terrível ainda possa ocorrer, a menos que Deus envie uma voz que diga: sai deles, povo meu, para que não sejais participante de suas pragas. Considere em nossas igrejas em geral que não há falta de nomes, mas há falta de vida. Caso contrário, como é que nossas reuniões de oração são tão mal frequentadas? Onde está o zelo ou a energia demonstrada pelos apóstolos? Onde está o Espírito de Deus vivo? Ele não partiu. Não poderia em Shabode estar escrito nas paredes de muitos santuários: eles têm um nome para viver, mas estão mortos. Eles têm uma sociedade e seus organismos, mas onde está a vida da piedade? Onde está a piedade interior? Onde está a religião sincera? Onde está a piedade prática? Onde está a piedade firme, decisiva e puritana? Graças a Deus, existem alguns nomes mesmo em Sardes que não contaminaram suas vestes, mas a própria caridade não nos permite dizer que a igreja geralmente possui o Espírito de Deus. Então a próxima acusação foi que havia falta de zelo em toda a igreja de Sardes. Ele diz: sejais vigilantes. Ele olhou para a igreja e viu os bispos dormindo, os presbíteros dormindo e o povo todo dormindo. Eles não estavam, como antes, vigilantes pela fé, lutando juntos e lutando fervorosamente por ela, não lutando contra o inimigo das almas, não trabalhando para espalhar o reino de seu mestre. Mas o apóstolo viu solenência, frieza, letragem, portanto ele disse: sejais vigilantes. João, se de uma sepultura você pudesse levantar e ver a igreja como você viu em Sardes, tem os seus olhos ungidos pelo Espírito, você diria que é assim agora. Temos abundância de cristãos frios e calculistas, multidões de professores, mas onde estão os zelosos? Onde estão os líderes dos filhos de Deus? Onde estão seus heróis que estão no dia da batalha? Onde estão seus homens que não consideram suas vidas preciosas para eles, para que possam ganhar a Cristo e serem encontrados nele? Onde estão aquelas que têm um amor apaixonado pelas almas? Quantos de nossos púlpitos são preenchidos por pregador fervoroso e entusiasmado? Infelizmente, olha na igreja. Ela construiu para si belos palácios imitado o papismo. Ela se cingiu com vestimentas. Ela se desviou de sua simplicidade, mas perdeu o fogo e a vida que já teve. Entramos agora nas nossas capelas e vemos tudo com bom gosto. Ouvimos o órgão tocar. A salmista está de acordo com o ouvido mais correto. O vestido e as vestes nobres estão lá, e tudo é gracioso e belo, e pensamos que Deus é honrado. Pelos dias em que os Whitefields pregariam em banheiras mais uma vez, quando seus púlpitos deveriam estar em Kingston, Cornwall, e seus telhados o teto do céu de Deus. Pelo tempo em que poderíamos pregar em celeiros novamente, ou em catatumbas se pudéssemos ter a vida de Deus que uma vez eles tiveram em tais lugares. Qual é a utilidade de enfeitar a casca quando você perdeu o cânion? Vá e caia a parte externa da tumba de seu pai, mas saiba que é uma tumba de cal, pois a vida se foi. Decore a parte externa de seus corpos e travessas, mas você perdeu a pura palavra de Deus. Você não pregou agora em tom simples, sincero e suplicantes, mas os homens entram no ministério por um pedaço de pão. Eles hesitam em falar toda a verdade, ou se parecem falar, é com palavras frias, sem sentido e sem paixão, como se não fossem nada, se as almas fossem condenadas ou salvos, se o céu estava cheio ou desapovoado, ou se Cristo deveria ver o trabalho de sua alma e ficar satisfeito. Eu falo coisas ferozes? Posso dizer como Irving uma vez disse: eu poderia merecer ser quebrado na roda se não acreditasse que o que eu digo é a verdade, pois ao proferir tais coisas eu poderia merecer a estaca, mas Deus é minha testemunha. Tenho me esforçado para julgar e falar imparcialmente, com toda aquela centeleza universal de caridade, agora tão prevalente. Estou à distância, eu não me importo com isso. Falemos das coisas como as encontramos. Acreditamos que a igreja perdeu seu zelo e a sua energia. Mas o que os homens dizem de nós? Você está muito animado. Bom Deus, animado. Quando os homens estão sendo condenados? Animado. Quando temos a missão do céu de pregar as almas moribundas? Animado. Pregando demais, quando as almas são perdidas? Porque deveria acontecer que um homem estivesse trabalhando perpetuamente durante toda a semana, enquanto outros estavam descansando em seus sofás e pregando apenas no dia de sábado? Posso suportar ver a preguiça e a indiferença dos ministros e das igrejas sem falar? Não, deve haver um protesto inserido e nós o inserimos agora. Igreja de Deus, você tem um nome para viver e está morto. Você não está atento, acordado.
Levante-se dentre os mortos e Cristo te iluminará. A terceira acusação que João fez contra Sardes foi que eles não olhavam para as coisas que restavam e estavam prestes a morrer. Entendo que isso pode estar relacionado aos pobres santos fracos, os verdadeiros filhos de Deus, que estavam tristes, lamentando e gemendo em seu meio, que estavam tão oprimidos pela tristeza por causa do estado de Sardes, que estavam prontos a morrer. E o que a igreja faz agora? Os pastores vão atrás dos feridos e doentes dos cansados. Eles carregam os cordeiros no colo e conduzem gentilmente as que estão grávidas. Eles atendem aos pobres consciências angustiadas e falam àqueles que sentem sua morte em ofensas e pecados. Sim, mas como eles falam, dizem para fazer coisas que não podem fazer, cumprir tarefas impossíveis, em vez de esforçar as coisas que permanecem e estão prestes a morrer. Enquanto desprezo, os filhos de Deus verdadeiramente recém-nascidos são mantidos nesses tempos. Eles são chamados de homens peculiares, observados como antinomianos, sibilados como esquisitos, homens de alta doutrina que se afastaram do modo usual de reduzir a palavra de Deus às fantasias dos homens. Eles são chamados de fanáticos, almas tacanhas, e seu credo é definido como calvinismo seco, duro, áspero e severo. O Evangelho de Deus chamado duro, áspero e severo. As coisas pelas quais nossos pais morreram agora são chamadas de coisas infames. Observe-se que se você destaca na verdade, não será abominado e insultado. Se você for a uma aldeia e ouvir falar de pessoas pobres que dizem estar fazendo travessuras, elas não são as pessoas que entendem a maior parte do Evangelho. Vá e pergunte aos ministros quem são as pessoas que ele mais detesta, e ele dirá: temos um bando desagradável de antinomiano aqui. O que ele quer dizer com isso? Homens que amam a verdade, toda a verdade e nada além da verdade, e a terão, e são portanto chamados de um grupo desagradável de antinomianos. Perdemos o que antes tínhamos, agora não reforçamos as coisas que permanecem e estão prestes a morrer. Eles não são cuidados como deveriam ser, não são amados, não são criados. O sal da terra é agora a escória de todas as coisas. Homens a quem Deus amou, ao quem alcançaram uma posição elevada em piedade. Esses são os homens que não dobram os joelhos a Baal, e que portanto são lançados na fornalha ardente da perseguição e da calúnia. Ó Sardes, vejo você agora, você contaminou suas vestes. Graças a Deus, há alguns que não conseguiram e não seguiram a multidão para fazer o mal e que andaram de branco, pois eles são dignos. Outra acusação que Deus fez contra a igreja é que eles foram descuidados com as coisas que ouviram. Ele diz: lembra-te, pois, de como tem recebido e ouvido, e retente e arrependa-se. E se estou errado em outros pontos, estou certo de que o pecado desta era é a impureza da doutrina e a frouxidão da fé. Agora você sabe que todos os domingos lhe dizem que isso não significa o que você acredita, que todas as seitas e denominações serão salvas, que as doutrinas são coisas sem importância, que quanto às doutrinas da graça de Deus, elas são mais perigosas do que o contrário, e quanto menos você perguntar sobre eles, melhor. São coisas muito boas para os padres, mas vocês, pessoas comuns, não conseguem entendê-las. Assim, eles guardam a parte do Evangelho com reserva cautelosa, mas tenho estudado no novo colégio jesuítico do diabo. Eles entendem como chamar a si mesmo de batista particular, e então pregar doutrinas gerais, chamar a si mesmo de calvinistas e pregar o arminianismo, dizendo ao povo que não importa se eles pregam heresias condenáveis da verdade de Deus. E o que dizem as congregações? Bem, ele é um homem sábio e deveria saber. Então você está voltando para um sacerdócio tão ruim quanto antes. Presbítero tornou-se sacerdote em letras grandes, e ministro tornou-se sacerdote em muitos lugares, porque as pessoas não buscam por si mesmas e se esforçam para se aposentar da verdade de Deus. É proclamado em toda a parte que estamos bem. Embora um diga que Deus amou seu povo desde antes da fundação do mundo, e outros que ele não amou, embora um diga que Deus é mutável e se afasta de seu povo, e o outro que ele os manterá firme no fim, embora um diga que o sangue de Cristo vale para todos os que foi derramado, e o outro que é ineficaz para um grande número daqueles por que ele morreu, embora um diga que as obras da lei estão em alguma medida necessária, ou pelo menos que devemos nos esforçar para melhorar o que temos, e então obteremos mais, enquanto outro diz: pela graça somos salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus.
No entanto, ambos estão certos. Uma nova era quando mentiras e verdades podem se beijar. Novos tempos estes em que o fogo e a água podem se tornar amigos. Gloriosos tempos estes em que há uma aliança entre o inferno e o céu. A falsidade e o erro andam de mãos dadas. Todos nós somos irmãos. É o clamor agora, embora Deus saiba que somos de famílias muito diferentes. Agora que se importa com a verdade, exceto alguns fanáticos da mente estreita, como são chamados, eleição horrível, predestinação terrível, perseverança final desesperada. No entanto, folheie as páginas dos puritanos e você verá que essas verdades foram pregadas todos os dias. Dirija-se aos padres, leia Agostinho e você verá que essas eram as grandes verdades pelas quais ele teria sangrado e morrido. Leia as escrituras e você verá que cada página, se não estiver cheia delas, eu não as li direito. Ou qualquer filho de Deus também. Sim, a frouxidão da doutrina é a grande falha agora. Nós protestamos solenemente contra isso. Você pode imaginar que estou levantando o clamor por nada. Não. Meu espírito ansioso vê a próxima geração. Qual será? Esta geração será o arminianismo. E qual será o próximo? O pelagianismo. E a seguir, o papado. E a seguir, eu deixo você adivinhar. O caminho passo na direita errada. Só Deus sabe onde vamos parar. Se não houvesse homens fortes em tempos passados, o Senhor não teria deixado para nós um remanescente até agora. Toda graça teria morrido e nós tornaríamos semelhante a Sodoma e Gomorra. Igreja do Deus vivo, desperte, acorde, mais uma vez escreva a verdade em sua bandeira, estampe a verdade em sua espada e por Deus e por sua palavra carregue para casa. Vocês, cavaleiros da verdade, carreguem para casa. Não poupe, mas mate. Deixe o erro morrer diante de você, até que a verdade, somente a verdade, reine sobre o mundo inteiro. Mas agora que levantei o chicote, preciso de outra chicotada. Olhe para qualquer seção da igreja que você gostaria de mencionar, não exceto aquela a qual eu pertenço, e deixe-me perguntar se eles não contaminaram suas vestes. Olhe para a igreja da Inglaterra. Seus artigos são puros e corretos em muitos aspectos, mas veja como suas vestes estão contaminadas. Ele fez da rainha sua cabeça em vez de Deus. Ela se curva diante do estado e adora o bezerro de ouro que está diante dela. Veja suas abominações, suas polaridades, seus bispos de vida fácil sem fazer nada. Olhe para seus clérigos ímpios no país, vivendo em pecado. O clérigo que não sabe que sua igreja contaminou suas vestes é parcial com sua mãe, como de fato deveria ser, mas é parcial demais para falar a verdade. Mas os próprios bons clérigos choram porque o que eu digo é verdade. Então olhe para o corpo de John Wesley. Eles não contaminaram suas vestes? Veja como eles têm lutado ultimamente com um despotismo tão maldito quanto qualquer outro que já pairou sobre os escravos na América. Veja como eles foram divididos e quão imperfeitos na doutrina eles também são. Afinal, pelo menos professamente, não sustentam da verdade de Deus. Pesquise qual denominação você queira, independentemente seja batista ou qualquer outra. Todos eles não contaminaram suas vestes de uma maneira ou de outra. Olhe para as igrejas ao redor e veja como eles contaminaram suas vestes, dando o batismo àqueles para quem nunca foi destinado e desagradando uma ordenança sagrada da igreja para se tornar um mero alimento com a qual eles alimentam seus bebês. E veja como eles tiraram a honra de Cristo, como eles pegaram um pão que era para as crianças e o lançaram para os ímpios. Olhe para nossa própria denominação. Veja como ele abandonou as primícias verdadeiras do Evangelho. Para uma prova disso, eu indico a centena de nossos púlpitos. Igreja de Deus, sou apenas uma voz clamando no deserto, mas ainda devo clamar. Como caíste do céu, filho da alva, como você caiu. Lembra-te do que tens recebido e ouvido, guarda-te e arrependa-te. Se você não vigiar, seu mestre virá sobre você como ladrão, e você não saberá em que hora ele virá até você. Mas agora, chegamos a um trabalho muito mais fácil, não porque fugiríamos do que concedemos ser nosso dever, mesmo à custa de ofender muitos agora presentes, mas porque sempre nos deleitamos em falar bem se pudermos. Tem alguns nomes mesmo em Sardes que não contaminaram suas vestes. Aqui temos preservação especial. Mark, tu tens alguns nomes, somente alguns. Não tão poucos quanto alguns pensam, mas não tantos quanto os outros imaginam. Poucos comparado com a massa de professores. Alguns comparado até mesmo com os verdadeiros filhos de Deus.
pois muitos deles contaminaram suas vestes. Eles eram apenas alguns, e esses poucos estavam até em Sardes. Não há uma igreja na terra que seja tão corrupta que não tenha alguma. Você que está sempre lutando tanto por sua denominação, você pensa que outras denominações são Sardes, mas existem algumas até em Sardes. Mesmo que a denominação seja a pior de todas as seções protestantes, existem algumas em Sardes. E talvez isso seja tudo que podemos dizer de nossa denominação. Então vamos tratá-lo de todos da mesma forma. Existem alguns em Sardes. Observe isso. Não no que você concede ser a Filadélfia, sua própria igreja abençoada, mas em Sardes há alguns lá. Onde há heresia e falsa doutrina, onde há muitos erros sobre ritos e cerimônias, há poucos. E mesmo onde se eles escolhem diante do Estado, há alguns lá. Sim, e alguns poucos também, alguns a quem amamos, com quem podemos manter comunhão. Isso nos torna severos contra todo o corpo, mas nos torna muito amoroso com todo o querido povo de Deus em todos os lugares. Existem alguns até mesmo em Sardes. Bem, quando eu encontrar um irmão que mora em Sardes, espero que ele seja um dos poucos. E quando você os encontra, você diz: ah, bem, eu sei que meu irmão vem de uma igreja ruim, mas algumas em Sardes e muito provavelmente ele é uma delas. Esse é o tipo de caridade que Deus ama. Não a caridade universal que diz que Sardes está bem, mas aquela que diz que alguns nela são sinceros. Nós nos levantamos nesta manhã como o velho Elias, quando ele os colocou diante de Deus e disse: eu, somente eu, fiquei e eles procuram a minha vida. Mas Deus sussurra: ainda reservei para mim 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Anime-se, cristão. Há alguns em Sardes, não se esqueça disso, que não contaminaram as suas vestes. Tome coragem, ainda não está tudo podre. Afinal, há solidez no núcleo. Há um remanescente segundo a eleição da graça. Existe um sal, e por causa desse sal, muitos que contaminaram suas vestes em certa medida, eles serão salvos. Eles entrarão no céu, assim como estes poucos entrarão. Mas para os poucos haverá uma honra especial e uma bênção especial. Tenha coragem então. E sempre que você for para o seu quarto e lamentar a triste condição da igreja, pense naquela boa e velha em seu armário gemendo e chorando. Pense que você ouviu aquele ministro dispensando fielmente a palavra. Acho que você vê aquele valente diácono defendendo a verdade de Deus. Pense que você vê aquele jovem forte no meio da tentação. Pense nesses poucos em Sardes e eles o animarão. Não fique muito abatido. Alguns heróis não viraram as costas no dia da batalha. Alguns homens poderosos ainda lutam pela verdade. Ser encorajado. Existem alguns em Sardes, mas tenha cuidado, pois talvez você não seja um dos poucos. Uma vez que existem apenas alguns, deve haver uma grande busca de oração. Olhemos para as nossas vestes e vejamos se estão contaminadas. Se não forem, nós andarão de branco, porque somos dignos por meio de Jesus ser ativo e esteja em oração. Quanto menos operários para fazer o trabalho, maior razão existe para que você deve ser ativo. Seja instantâneo na estação e fora da estação, porque são poucos. Se tivéssemos centenas atrás de nós, poderíamos dizer: deixe-o fazer o trabalho. Mas se ficarmos com apenas alguns, como cada um desses poucos correria de um lado para o outro, uma cidade está sitiada, está cheio de habitantes, metade deles estão dormindo. Os outros vigiam as paredes e assim se aliviam. Outra cidade tem apenas alguns defensores. Veja como aquele campeão corre primeiro para aquela brecha e derrota o inimigo. Agora ele traz sua força para outro lugar. Um bastião é assaltado e ele está lá. Agora uma portena é atacada. Lá está ele com toda a sua força atrás dele. Ele está aqui, ele está ali, está em toda parte, porque sente que há apenas um punhado de homens que pode se reunir ao seu redor. Tome coragem e tome coragem. Agitem-se para a atividade mais severa, pois em verdade há poucos em Sardes que não contaminaram as suas vestes. Acima de tudo, ore. Levante seus sinceros clamores a Deus para que Ele multiplique os fiéis, que Ele aumente o número de escolhidos que permanecem firmes, que Ele purifique a igreja com fogo em uma fornalha aquecida 7 vezes, para que Ele possa trazer o terceiro parte pelo fogo. Clame a Deus para que chegue o dia em que o muito ouro fino não será mais turvo, quando a glória retornará novamente a Sião. Implore a Deus para que remova a nuvem, para remover a escuridão que pode ser sentida. Seja duplamente orante, pois há poucos em Sardes que não contaminaram as suas vestes. Isso nos leva ao terceiro ponto, que é uma recompensa específica. Eles andarão de branco porque são dignos.
O leitor atento observará que ao citar a passagem agora, deixe de fora duas das palavras mais doces da passagem. Lê: eles andarão comigo de branco porque são dignos. Essa é a essência da honra. Se o resto for ouro, esta é a joia. Eles andarão comigo de branco. Ou seja, a comunhão com Cristo na terra será a recompensa especial daqueles que não contaminaram suas vestes. Agora devo dizer uma coisa muito difícil novamente, mas é verdade. Vá para a companhia que quiser, você encontrará muitos homens que mantêm comunhão com Cristo. Embora possa ser homens piedosos, homens justos, pergunte-lhes se eles mantêm comunhão com Cristo e se eles o entenderão. Se você der a eles alguns desses doces livros espirituais que aqueles que têm comunhão adoram ler, eles dirão que são místicos e não amam. Pergunte-lhe se eles podem passar uma hora em meditação sobre Cristo. Se eles souber ao céu e deitam a cabeça no peito do Salvador, se eles sabem o que é entrar em descanso e entrar em Canaã, se eles entendem como ele nos ressuscitou e ele nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, se eles podem dizer com frequência: doçura abundante, enquanto eu canto teu amor, meu coração arrebatado transborda. Segura em ti, meu Deus, o Rei da Glória, que nenhum período conhece. Pergunte-lhe isso e eles dirão: não compreendemos. Agora a razão para isso está na primeira parte do meu sermão. Eles contaminaram suas vestes e, portanto, Cristo não andará com eles. Ele diz: aqueles que não contaminaram suas vestes andarão comigo. Aqueles que se apegaram à verdade, que cuidam de se livrar dos pecados prevalecentes do tempo, diz ele, eles andarão comigo. Eles estarão em constante comunhão comigo. Farei com que vejam que seus ossos de seus ossos e carne de sua carne. Eu os trarei para a casa de banquete. Minha bandeira sobre eles será o amor. Eles devem beber vinho sobre as borras bem refinadas. Eles terão os segredos do Senhor revelados a eles, porque são as pessoas que realmente me temem. Eles andarão comigo de branco. Ó cristão, se você deseja ter comunhão com Cristo, a maneira especial de ganhá-la é não contaminar suas vestes, como a igreja tem feito. Mas devemos nos debruçar sobre o resto da passagem. Eles andarão comigo de branco porque são dignos. Um bom e velho autor diz que é uma referência aqui ao fato de que os rabinos permitiam que as pessoas andassem de branco para traçar seu predigue sem nenhuma falha. Mas se eles encontrassem qualquer mancha em seu escudo e não pudessem rastrear seu nascimento até Abraão, eles não tinham permissão para andar de branco em certos dias. Bem, ele diz que acha que a passagem significa que aqueles que não contaminaram suas vestes poderão provar sua adoção e andarão em vestes brancas, como tenho certeza de que são filhos de Deus. Se pudéssemos ter certeza de que somos o povo de Deus, devemos cuidar para que não tenhamos manchas em nosso vestido, pois cada um desses respingos de lama desta terra gritará e dirá: talvez você não seja um filho de Deus. Nada é tão pai de dúvidas quanto o pecado. O pecado é a própria mãe de nossa angústia. Aquele que está coberto de pecado não deve esperar desfrutar de plena segurança. Mas aquele que vive perto de seu Deus e mantém suas vestes imaculadas do mundo, ele andará de branco, sabendo que sua adoração é certa. Mas principalmente devemos entender isso para se refletir sobre a justificação. Eles andarão de branco, isto é, eles devem desfrutar de um senso constante de sua própria justificação pela fé. Eles entenderão que a justiça de Deus é imputada a eles, que eles têm uma túnica incomparável que excede em muito a vestimenta dos príncipes terrenos, que eles foram lavados e tornados mais brancos do que a neve, e purificados e feitos de maneira mais limpa do que a lã. Mais uma vez, refere-se à alegria, pois as vestes brancas eram vestidos de festa entre os judeus. Aqueles que não contaminaram suas vestes terão seus rostos sempre brilhando. Eles entenderão o que Salomão quis dizer quando disse: vai, come o teu pão com alegria e bebe o teu vinho com o coração alegre. Que tuas vestes sejam sempre brancas, porque Deus aceitou tuas obras. Aquele que é aceito por Deus usará veste branca, sendo recebido pelo Pai, veste de gozo e alegria. De onde vem tantas dúvidas, tanta angústia, miséria e luto? É porque a igreja contaminou suas vestes. Eles não andam aqui embaixo de branco, porque não são dignos. E por último, refere-se a andar de branco diante do trono de Deus. Aqueles que não contaminaram suas vestes, aqui certamente andarão de branco lá em cima, onde as hostes vestidas de branco cantam aleluias perpétuo ao Altíssimo. Se você não contaminou suas vestes, pode dizer: eu sei em quem tenho crido. Pode clamar: quando esta casa terrena do meu tabernáculo for dissolvida, sei que tenho uma mansão de Deus, uma casa não feita com as mãos, eterna nos céus. Não por minhas obras, não por mérito,
mas como recompensa de graça. Se houver alegria inconcedível, felicidade além de um sonho, bem-aventurança que a imaginação não conhece, bem-aventurança que nem mesmo a extensão do deserto e do desejo alcançou, você terá tudo isso. Você deve andar de branco, pois é digno. Cristo lhe dirá: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mas o que será feito com as pessoas que vivem na igreja, mas não são dela, tendo nome para viver, mas estão mortas? O que deve ser feito com meros professores que não são possuidores? O que acontecerá com aqueles que são apenas religiosos por fora, mas por dentro estão no fel da amargura? Nós respondemos como o bom Calvino fez uma vez: eles andarão de preto, pois são indignos. Eles andarão de preto a escuridão da destruição de Deus. Eles andarão de preto a escuridão do desespero sem esperança. Eles andarão de preto a escuridão da angústia incomparável. Eles andarão de preto a escuridão da condenação. Eles andarão de preto para sempre porque foram considerados indignos. Ó professores, examinem-se. Ó ministros, examinem-se. Ó vocês que professam a religião, coloquem suas mãos dentro de seus corações e examinem suas almas. Você vive à vista de um Deus que tenta novamente. Ó, tente suas próprias rédeas e examine seus próprios corações. Não é uma questão de meia importância que eu defendo, mas uma questão de dupla importância. Rogo-lhe que examinem e interroguem suas próprias almas e vejam se estão no caminho, pois irá um mal para vocês se finalmente descobrirem que estiveram na igreja, mas não dela, que fizeram uma profissão de fé, da religião, mas eram apenas uma capa para a sua hipocrisia. Se você deveria ter entrado em seus tribunais abaixo e ser excluído dos tribunais superiores, lembre-se, quanto maior o pináculo da profissão, mais terrível será a sua queda da destruição. Reis mendigos, príncipes exilados, imperadores sem coroa, são sempre objeto de pena. Professor, o que você pensará de si mesmo quando suas vestes foram tiradas de você? Quando sua coroa de profissão for tirada de sua cabeça? E você suportar o assobio até mesmo de homens vis, o escárnio de blasfemadores, o escárnio daquele que, sejam eles quais forem, eram hipócritas como você? Eles clamarão a você: você se tornou como um de nós? Seu professor, seu homem voador, você se tornou um de nós? E você esconderá sua cabeça culpada no poço escuro da perdição. Mas tudo em vão, pois você nunca será capaz de evitar aquele silvo que sempre o saudará. O que? Você, o bêbado a quem você disse para não beber mais, dirá: você se tornou um de nós? E a prostituta que você desprezou e o jovem libertino a quem você advertiu vão olhar para você e dizer: o que? Você que falou de religião, um sujeito bonito você era, você se tornou um de nós? Oh, acho que os ouço dizer no inferno: aqui está um paroco, vem aqui. Aqui está um diácono, aqui está um membro da igreja. Aqui está um homem que teve o vinho sacramental em seus lábios. Aqui está um homem que teve água batimal em suas vestes. Ah, cuidado. Existem apenas alguns nomes em Sardes que andarão de branco. Seja você desses poucos. Que Deus lhe dê graça para que não seja repobros, mas sejam aceitos pelo Senhor naquele dia. Que Ele lhe dê misericórdia para que, quando Ele separar o joio do trigo, você possa permanecer como bom milho e não ser arrastado para o fogo inextinguível. O Senhor, em misericórdia, abençoe sua advertência e ouça nossa súplica por amor de Cristo, um homem.